convido a todos a fechar os nossos olhos por um instante, a acalmar nossa respiração, para que o nosso batimento cardíaco desacelere, possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, que já preparou o nosso encontro na noite de hoje, desde os primeiros segundos deste dia. É como se estivéssemos preparados uma grande festa para recebermos amigos verdadeiros, amigos que se reencontram semanalmente ou que se reencontram pela primeira vez aqui nesta noite. És uma grande festa, pois todos nós nos reunimos para levarmos a nossa alma ao nosso Pai Celestial por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite, esta casa cristã se reúne para louvar o nome de Deus Pai através dos ensinamentos de seu Filho mais nobre que na terra paira, que és para nós um irmão mais velho, um irmão governador deste planeta. E é por ele que aqui estamos. É por ti, Nazareno, que aqui nos reunimos. E buscamos em ti a renovação de nossas forças e de nossas energias para enfrentarmos por muito os calvários da existência corpórea e também da existência espiritual, buscando nos seus ensinamentos o modo operante que devemos tratar e brilhar a nossa própria existência. Obrigado, Nazareno, por no meio de nós estar, por renovar e rejuvenescer as nossas energias, para que tudo haja de contento segundo o mister do nosso Pai Celestial, pois Ele está no comando. E esta casa serenamente se reporta ao altar do Criador. Obrigado, Pai, por aferir a nós outros este trabalho nesta casa de amor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo ensinou, dar-se-á por abertos os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para acender as luzes. Boa noite a todos. Podem se acomodar. Para melhor aproveitarmos o nosso tempo na noite de hoje, que lamento não poderemos alongar muito, pelo próprio estado corporal do Douglas, está no início de uma virose, então nós vamos tentar ser breve. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Quem antes trouxe? Uma pergunta direcionada, né? Sim. A pessoa pediu para eu perguntar o que define a evolução de um espírito. Existe um ponto final nessa jornada? Os espíritos têm acesso a todo o conhecimento do universo ou há limites para que o podem compreender? Vamos separar a pergunta em duas. A primeira pergunta é qual é a evolução do espírito? E qual seria a tangente que
levaria à evolução do espírito? E a segunda pergunta seria se existiria alguma limitação do espírito para todo o conhecimento do universo. Basicamente seria essas duas perguntas resumidamente na colocação que você me faz. Vamos falar sobre a evolução do espírito. A tangência que nos aprisiona no planeta de provas e expiações é a tangência moral. Todos nós, espíritos, somos criados através de 3 tangentes, 3 vertentes, 3 energias. A Santíssima Trindade, noção de Deus, essência divina. Nós somos criados da matéria do Pai. Nós somos fragmentos do Criador. É como se o deserto fosse Deus, cada grão de areia fosse um filho de Deus. E a soma destes grãos de areia constitui-se o deserto, ou o oceano. Cada gotícula de água, cada partícula de H2O no oceano é um espírito, ao qual a soma de todas estas moléculas se condensa o oceano, que é a energia de Deus. Então, a primeira grande vertente do espírito é a divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos Deus. Deus não está nos céus, nem na terra, nem nas pilastras, nem nos templos. Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos a essência de Deus. Por isso que na oração de Ave Maria, falamos que do ventre de Maria, ela dá a luz a Deus. Porque ela dá a luz a Deus. Porque cada criança que nasce de um ventre feminino, Deus, em essência, a nossa principal vertente. É interessante que Bill Gates, na virada do século passado para este, ele fez uma grande reunião, e nessa reunião ele descobriu que existia dentro do nosso DNA uma leitura da molécula de Deus. Dentro da estruturação do DNA existia uma vertente que era igual, idêntica em todos os estudos do DNA. A essa vertente do cromossoma foi dado o DNA de Deus. É a manifestação do nosso espírito em nossa concepção biológica, o que nos define como o grande deserto que somos. Somos as partículas de areia, somos a partícula da água. E quando nos unimos, somos a própria energia de Deus. Essa é a grande vertente. A segunda grande vertente é a moral. A moral é aquela vertente que ela é volátil. Ela aumenta e ela diminui segundo as nossas ações, segundo a lei de causa e efeito. Se eu tenho ações benéficas, benévolas e bondosas, eu aumento a minha envergadura moral. Cada vez que em atitudes carnais ou espirituais eu repilo o mal, eu estou elevando a minha envergadura moral. Cada vez em minhas atitudes biológicas ou espirituais eu repilo qualquer forma de enganar alguém, qualquer maneira de ter vantagem sobre alguém, qualquer maneira de ludibriar alguém ou alguma coisa, eu estou elevando a minha vertente moral. Ao contraoposto, executando a maldade, a ignóbia, executando toda a perversidade ou todos os atos, também diminuímos essa vertente moral. E temos a terceira grande vertente de nossa constituição espiritual, a vertente intelectual. Essa vertente ela apenas soma-se, porque tudo que aprendemos guardamos na alma. Esta é a vertente intelectual. Então, quando falamos de perfeição do espírito, significa que precisamos estar com essas 3 congruências niveladas, no ápice. Eu preciso ter a minha envergadura moral altíssima, assim como a de Jesus Cristo. E preciso ter a minha intelectualidade também elevada, através das minhas vivências, das minhas histórias, de útero após útero, de útero após útero. A soma disso, juntamente com a essência de Deus, eu me torno um espírito perfeito. A evolução de nós, espíritos desta terra, não é mais a cognitiva, é a moral. No estágio planetário ao qual nos encontramos, precisamos lapidar e aprimorar, aperfeiçoar a nossa vertente moral.
Então, todo o ato moral que fazemos benéficos e benevolentes aumenta a nossa envergadura. Cada mentira que contamos, cada ato que enganamos, cada ação que executamos, que risca esta moral, nós retraímos a nossa envergadura moral. Estar em espírito corpóreo ou espiritualmente dizendo, para a evolução é elevar a nossa vertente moral, dominando as nossas ímpias, dominando as nossas inclinações, para errarmos menos e menos, até que atinjamos a perfeição. Em outras palavras, Jesus nos diz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, pois ele é para a terra o espírito mais notório, o espírito mais evoluído que paira neste planeta. Então nós devemos usá-lo como espelho, e seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, para que atinjamos essa envergadura moral, que tanto digo nos estudos, ao ponto de estarmos equalizados em Deus, moral e intelectual. Deus nos criou a sua imagem semelhante, simples moralmente e ignorantes intelectualmente, a nossa constituição espiritual. Nós atingiremos o ápice neste planeta, na nossa vertente moral. É para isso que somos chamados. Agora vamos dar um exemplo prático, que nos tange a sermos moradores desta terra. Vou usar um exemplo bem clássico. Alguém que vai fazer uma compra e pede uma nota mais baixa, ele já está tentando enganar alguma coisa, seja ele o sistema ou seja ele qualquer coisa, não importa, mas ele já está com a predisposição de tomar vantagem. Tem as justificativas, tem tudo aquilo que ele quiser fazer racionalmente, mas moralmente fala muito do que ainda reside dentro dele. Entendeu? Atos simples, pequenos, que ainda praticamos. Há problema nisso? Não há problema em nada. Há problema que cada ação gera uma reação. Se você não reclamar da consequência depois, não tem problema algum. Siga a sua vida. Sempre terás a possibilidade de crescer e aumentar a sua envergadura moral. Mas cada vez que recebemos o troco errado e nos felicitamos por estar tomando vantagem, isso diz muito do caráter que nós temos, ainda das nossas inclinações morais. Então posso passar uma noite narrando atos pequeninos que ainda nos demonstra como somos reféns dessa envergadura moral, como ainda nos falta tanto para entendermos a envergadura moral. Por isso que temos um milênio à frente, para lapidarmos essa envergadura moral. Todo o espírito, seja ele doravante no corpo ou aqui no plano espiritual, nós estamos em processo de aumentar a nossa vertente moral, porque ela é oscilosa, ela está ligada às nossas ações, então ela oscila demais. Tudo bem? Essa é a primeira pergunta. Moradores da terra que somos nós, devemos aumentar a nossa envergadura moral até o ponto do exemplo maior, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, em sua envergadura moral, ele poderia ter interferido sobre o seu aprisionamento, antes de ser chicoteado, condenado e crucificado. Ele poderia ter interferido e não o fez, porque sabia ele que a história que iria ser contada por este ato permaneceria para toda a eternidade e seria o agente transformador de nós, espíritos que estávamos ainda gatinhando no trânsito a moral. Então ele deu a sua própria vida para deixar o ensinamento. Nós não damos nem o troco para alguém, quem dirá a vida. Essa é a distância nossa para aquilo onde a gente tem que chegar. Sim. Ele não veio desse véu do esquecimento, nada. Não, ele não precisa ouvir. O véu do esquecimento, ele te tolhe as suas vidas últimas na terra. Ele não viveu na terra. Então não existia necessidade do véu do esquecimento. Ele não foi criança, assim, ele já tinha o mesmo pensamento?
ele foi uma criança humana. Todo o corpo biológico está inserido sobre os mesmos mandamentos. Deus não seria Deus se tivesse dado privilégios a Jesus. Jesus teve a mesma infância, a mesma adolescência, as mesmas consequências de todos iguais. No entanto, que ele só vem aflorar depois dos seus 26 para 27 anos, que ele começa realmente a sua trajetória missionária. Antes disso, eu sempre narro, Jesus não ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo mal. Ele ficou 27 anos. Do seu nascimento até o início da sua jornada, que foi dos 26 para os 27 anos. Fora todo esse tempo. O que acontece com um corpo biológico da adolescência até os 27 anos? Ele está tentando se conhecer, tentando identificar quem ele é e criar a sua personalidade em meio às tentações do mundo carnal e também do mundo espiritual. E com Jesus não foi diferente. O que havia de diferença em Jesus era a alma dele, que repelia imediatamente todo o mal. E olha que não há outro espírito narrado que vivenciou na terra e fora tão açoitado quanto o mal, quanto Jesus. Porque a grande maioria dos espíritos missionários que vieram, quando o mal se erguia, eles já sucumbiam, e Jesus não. Então Jesus, devido à alma dele, não precisa de véu do esquecimento, porque não teve vida a ser esquecida. Ele simplesmente veio do outro planeta, veio à Terra, assumiu o postulado, encarnou, foi morto, foi crucificado, foi para a pátria espiritual e continua a sua obra. E continuará a sua obra até o seu retorno. O retorno entre os encarnados? Não. O retorno quando o planeta estiver passado pela transformação, ao qual essas vestimentas biológicas não habitarão mais a Terra. Então não serão esses corpos biológicos que as suas retinas vislumbram que verão Jesus. Será um outro estágio planetário, conhecido como regeneração, ao qual estes corpos biológicos densos não têm mais necessidade. Serão outros corpos biológicos para nós, assim esperamos, espíritos que já seremos merecedores dessa herança. Então, a nossa busca é melhorarmos moralmente. Ok? Agora, a segunda parte. É permitido ao Espírito tudo saber? Eu disse a vocês que somos 3 vertentes. A intelectual. Você sabe o que você aprende. Se passas uma vida biológica negligente ao estudo, sem querer absorver nada de conteúdo, demorarás mais tempo. Simples. É livre-arbítrio. Tudo lhe é permitido. Com a tecnologia da informação é mais ainda. Correto? Porque aqueles que estudaram há 20 anos atrás, quando queriam fazer algum trabalho, tinham que ir na biblioteca ler um livro? Correto? 20, 30 anos atrás? E hoje? A biblioteca vai virar um museu. Ninguém aparece lá. Porque não há necessidade. Você faz da palma de sua mão aonde você quiser. A tecnologia trouxe esta celeridade, te dando a oportunidade de aprender mais. Por que você acha que Deus assim permitiu que a tecnologia seja assim tão voraz ao ponto de te trazer instantaneamente a oportunidade de tudo aprender? É porque ficamos preguiçosos ao longo desses milênios e não procuramos aprender. Então, o espírito que almeja tudo saber, faça por onde? Comece estudando, comece aprendendo. Se a tua vertente intelectual é a soma de tudo que você aprendeu e você passou 80 anos sem nada digerir de informação, quer o quê? Que seja vislumbrado como um milagre sobre a sua vertente intelectual, todo o saber do universo? Não. Todo o espírito lhe é permitido na mesma propriedade, porque esse é Deus. Ele te dá a oportunidade de aprender. Você tem que fazer por onde? Se na outra vida foi um espírito intelectual. Nesta vida você vê intelectual também. Vem também. Não tem como a pessoa vir e ser ignorante. Não. Se você foi intelectual na outra vida e fez bom fruto, nesta vida você será um intelectual com mais frutos ainda. O que acontece é que somos intelectuais na outra vida e achamos-nos superiores aos outros. Aí viemos burros nessa, para experimentarmos o mal que fizemos, a lei da espada. Isso que acontece. É a mesma coisa com a riqueza. Quando temos o usufruto da riqueza em uma existência biológica, ou fazemos mau uso dela, e julgamos e condenamos e nos colocamos em patamar de superioridade porque temos mais dinheiro. Pela espada que ferimos, pela espada somos feridos.
Tá? Então, na outra vida, viemos pobres, 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 com a mente rica, 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 sofrendo todo o preconceito da mesma classe que éramos. Então, assim funciona. Agora, se você faz bom uso da sua existência biológica, não tem por que você ser privado do que você aprendeu. Não há um Deus punitivo. Existe uma lei de causa e efeito. Se você infringi-la, você terá que arcar com as consequências. O outro lado da moeda. Se você nesta vida fez o bem, fez a caridade, prosperou, ganhou riqueza, aproveitou bem a riqueza, distribuiu com seus pares, fez bondade, fez caridade, não tem por que você vir pobre na outra vida, a não ser se for por sua escolha. Fala, não, eu já vim muito rico, agora eu quero ser pobre. São raros os que fazem isso. Porém, agora, se você fez mau uso, certamente você virá pobre. Então a riqueza é um estágio ao qual todo o espírito passou ou vai passar. Isso é um fato. Por isso que temos pessoas muito ricas que parecem pobres, e pessoas muito pobres que parecem muito ricas. Isso em questão de mente, em questão daquilo que está dentro dela. Agora, não lhe será permitido nada sem o teu esforço. Não seria concebido um Deus que permita olhar a um espírito e falar, deixa eu dar todo o conhecimento do mundo dele, porque fazem 65 mil anos que eu criei e até agora nada. Ele tem o básico, o software raso. Deixa eu dar um upgrade nele. Não. Faça por onde? Faça por onde? Quero um exemplo mais claro, e o que eu sempre trago a vocês, a importância de ser espírita é preparar vocês para a morte, correto? Sempre disse a vocês, estar nesta casa e estar aqui em contato com nós outros, para podermos trocarmos experiências e ensinamentos, é prepará-los para a morte. Conseguiram entender a vertente intelectual? Aquilo que você aprende? Então, se em 1000 anos você teve 10 vidas, você teve 10 oportunidades de aprender do zero novamente. Então você teve a oportunidade de nascer na Inglaterra, aprender o inglês, você teve a oportunidade de nascer na Espanha e aprender o espanhol, você teve a oportunidade de nascer no Brasil e aprender a língua portuguesa. Você aprendeu culturas, você aprendeu religiões, você aprendeu e você aprendeu e você aprendeu. Em 1000 anos, um espírito mediano consegue ter 10 vidas, consegue ter 10 oportunidades da escola da carne, que é ímpar. Porque ela te dá o véu do esquecimento e você recomeça. Mesmo que o começo seja duro, você consegue brilhar e seguir. Você teve 10 oportunidades de estar no corpo. Seria lindo se esta porcentagem de espíritos que em 1000 anos tiveram 10 vidas não fosse não muito mais que 15% da população de espíritos da Terra. Nos seus 35 bilhões de espíritos que tem hoje na Terra, apenas 15% em 1000 anos conseguiram ter 10 vidas. Por quê? Porque na envergadura moral cometeram atos que os aprisionaram no umbral. Por ignorância, por religião, por maus tratos, por preconceito, por egoísmo, por julgamento, por todos os atos dos pecados capitais ou dos 10 mandamentos, seja lá o que quiser, ou qualquer religião que buscar. As suas ações. Os outros 85% de espíritos, em 1000 anos, tiveram no máximo 3 ou 4 vidas. Porque encarnam, acham que podem tudo e passam por cima de todo mundo. Não vê a estrada que te cega, não vê a necessidade de melhora de si mesmos. Quando desencarna, dentro da utopia religiosa ou dentro do próprio cerceamento racional de ter a bondade como um veículo de tua jornada, partem para o umbral e lá ficam 200, 300 anos. A vertente intelectual ficou estagnada, estacionária, ao quanto outro espírito que aproveitou de fato a sua jornada, nos 1000 anos teve 10 vidas. Qual é mais inteligente? Quem absorveu mais conteúdo em 1000 anos? Então, a urgência que passamos a vocês é que quando fecharem os vossos olhos biológicos, aqueles que aqui tiverem contato e oportunidade de escutar as nossas conversas, fechai os vossos olhos, despedis o seu corpo e dizei, qual é o meu próximo útero? Para onde eu vou trabalhar? Agradece a família, nunca deixará de amar
todos que cruzaram seus caminhos, mas procurem o próximo estágio, a próxima etapa. Porque fazendo isso, vocês estão acelerando o seu processo de aprendizado. Aí sim, o Espírito que difere. Qual é a diferença de nós, espíritos da terra, probatória e expiatória de Jesus? Ele já passou por todos esses percalços. Já disse a vocês, Jesus não foi selecionado para ser Jesus. Ele foi merecedor para ser. Ele foi criado igual a nós outros. Por isso que ele crava e firma, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque eu já fiz. Eu já passei pelo mundo de provas e expiações, e eu cheguei no mundo de iluminação, e aqui estou para guiá-los como um pastor, para entrar na casa de meu Pai, que não é deste mundo, é o mundo de iluminação. Ele é o nosso condutor, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Ele está nos conduzindo para sermos nós iluminados como Ele. E dentro dele há todo o conhecimento do universo. Porque ele foi selecionado? Não, porque ele viveu. Porque em 1000 anos Jesus aproveitou as 10 vidas dele. Em cada 1000 anos, em cada planeta que ele passou, se aperfeiçoando e se lapidando até chegar à iluminação, ele aprendeu. Então tudo nos é ofertado, mas é segundo o nosso merecimento. Como o próprio Jesus disse, a cada um segundo a sua obra. Então, enganai vós, irmãos, que ao deixarem os corpos biológicos chegando na pátria espiritual, e será desvendados todo o segredo do universo, será desvendado aquilo que você teve a oportunidade de fazer e não o fez. Aí a tua consciência pesa. Você fala, Pai, tive outra chance, era para eu ter progredido isso e eu progredi só isso. E você tem peso. E aí você se coloca em recomeçar de novo. Alegrai-vos, irmãos, quando Deus te colocar alguém difícil na sua trajetória, porque é no fino trato com as pessoas difíceis que você vai envergar-se moralmente. Aproveitai, irmãos, cada pessoa que cruzar o teu caminho, que seja intelectualmente mais astuto e inteligente que você, porque Deus está olhando para ti falando, estás preguiçoso demais, não lês uma obra, não lês um livro, não lês nada que te soma, não tens uma música com conteúdo. Isso é difícil aqui nessa pátria, mas se buscar bem encontrarás. Então, vamos cruzar essa pessoa. Ela pode ser radical, ela pode ser difícil, ela pode ser o que for, mas ela tem conteúdo para aguçar a tua mente, para fazer você aprender. Então as pessoas que se aportam de você com maior intelectual que o seu, não é para te menosprezar, é para uma alavanca que Deus está executando e ofertando para que você possa absorver conhecimento, absorver a envergadura intelectual. A religião é a politriz da envergadura de Deus. Quando a religião fala de Deus de amor, esta essência, esse DNA de Deus que em nós habita, ele vibra, ele pulsa, ele assente, ao qual, por muitas religiões ou muitos ensinamentos de um Deus punitivo, nos apaga, nos deprime, mesmo sendo uma vertente religiosa. Buscai sempre enaltecer Deus, a sua envergadura moral, que esta é o nosso calcanhar, o nosso maior desafio, de buscar e aprender sempre na envergadura intelectual. Buscar aprender sobre tudo, sobre todos que cruzarem o seu caminho, sobre histórias. As histórias do outro é um livro que você não conhece e não tem lugar nenhum para você comprar. É a história de vida de cada um de vocês. Aproveitai sempre para enriquecer em conhecimento. E não acreditai que será lhes dado de mão beijada. O máximo, quando o espírito ele é muito manso e pacífico, ao desencarnar, depois de algum tempo, ele retoma as suas consciências, e aí muita bagagem do que ele já aprendeu por merecimento dele é somado e posta a serviço. Apenas isso. Mas os desfechos deste mundo e de outros mundos só os teremos se vivenciarmos. Se formos lá e degustarmos do mundo regenerativo, do mundo de iluminação e do mundo divino, só saberemos tudo quando formos um todo. Okay?
tua pergunta. Por exemplo, dentro dessa evolução, o espírito, assim, ele sabe que ele está seguindo aquele passo que foi designado a ele. Como que ele se sente, assim, encarnado, ele sabe que ele está nesse... É muito interessante essa pergunta, porque a resposta é muito simples. Vou replicar a tua pergunta para todos conseguirem entender. Todos, quando nascemos, viemos com as nossas karmas para serem provados, expiados e algumas missões. Como podemos identificar quando estamos encarnados que estamos no caminho certo, que estamos progredindo com o único juiz que Deus ofertou a cada um de nós, chamado consciência? Quando tu deitartes na cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mesmo que tudo esteja despencando, você está no caminho certo, porque a alma está bem. Quando há dificuldade de deitar no travesseiro, porque a consciência pesa e tudo parece te devorar e os pensamentos te devoram, significa que precisas organizar o roteiro de tua jornada. Quanto mais grave for, mais distante está. Quanto menos grave for, mais próximo está. Às vezes é só um ajuste de rota. Às vezes é alguém que você está com uma rincha, é alguém que você precisa executar o perdão, precisa entender, precisa se reencontrar. Então são reajustes de rota, ao qual a consciência tranquila é aquilo que mostra quando estamos encarnados, se nós estamos no caminho certo. E é ela que define por muito a nossa pacificação. Podemos entrar nessa vertente sobre a obsessão, porque a obsessão ela não vem a esmo, ela vem na nossa tribulação. A obsessão pega a nossa tribulação e intensifica ela. Então a obsessão ela pega um problema que estamos germinando em nossa mente, que é pequeno, e transforma ele num problemão. Aí germina-se nós e os obsessores. Transforma, acentua, muda-se, agrava-se os nossos pensamentos. Então, estar na conduta certa daquilo que a nossa alma escolheu e programou para estar, os obsessores não conseguem nos alçar. Mas é difícil. Lamento informar que isso é algo que são poucos os encarnados que conseguem ter esta paz. Quando os têm por pouco tempo. Logo experimenta um terremoto e já se cai, aí se reergue, experimenta a paz, e isso vai. É interessante que é tão fato este, que quando somos jovens como tu és, é mais perceptível. E o que a experiência da vida traz, você vai amansando. Então, conforme você vai ficando mais experiente, você vai se tornando mais pacífica. E este processo, a vida vai te trazendo. Deus é tão perfeito, tão bom, que mesmo que no abismo das trevas esteja a tua alma, Ele consegue te empurrar para cá, aí vem outro te empurra para lá, aí vem alguém que parece a esmo, e você consegue trilhar o caminho. Isso acontece felizmente, mas infelizmente, às vezes tardiamente, depois dos 50, 60 anos, quando a gente realmente encontra. Felizes são os espíritos encarnados que se encontram no caminho que deveria ser trilhar antes dos seus 40, dos seus 30, porque aí faz mais aproveitamento na jornada, menos atribulações, menos perturbações. Ok? Mas é a consciência, o estado consciencial que ele te delata. Se dormes tranquilo e sereno, apesar do mundo estar desmoronando, é porque consciencialmente o teu espírito sabe que apesar das dificuldades você está no caminho que deveras. Se está tão atribulado e não consegues, é porque o caminho está muito distante. Ou você está rodando em círculo às vezes. O caminho é reto e essa reta chama progresso. Progresso intelectual e progresso moral. Sempre. Não há outra finalidade de estar encarnado se não for para progredir, seja moralmente e espiritualmente. Está lá. Às vezes nós ficamos em círculos, mas sim,
Quando atingirmos uma certa idade, atingimos a maturidade, e a maturidade nos traz para mais perto. Aqueles mais antigos falam assim: eu não cheguei lapidado pelas porradas que a vida me deu. E é isso mesmo. Quanto mais idade você tem, mais porrada você levou da vida. Então você foi endireitando. Essa influência pode ser um processo que você tem que passar para você desenvolver alguma coisa dentro de você. Não. Ou não, é uma falha mesmo sua. Não chega a ser uma falha ou não. Neste mundo nós vamos aprender por amor ou pela dor. Lhe és ofertado o aprendizado por amor. Se você não aprende por amor, você precisa endireitar. Aí vem a dor. É inevitável. Okay? É inevitável. Nós temos a oportunidade sempre de irmos pelo amor. Sempre. Só que o que envolve o amor? Água na boca. Se não temos... A dor que você fala é doenças? Não, a dor ela pode ser psíquica, ela pode ser moral, ela pode ser biológica. A dor... Porque as dores físicas podem ser mais dos outros karmas, né? Sim, de fato. Quando eu digo dor, o aprendizado pela dor, ela não é apenas biológica. Ela pode ser biológica sim, mas ela é mais psicológica. Porque o que é a maior dor psicológica que direita alguém? É quando nós nos sentimos injustiçados. Aí nós falamos assim: sou médium, trabalho na casa 3 vezes por semana, como pode isso acontecer comigo? Isso é dor. Você está inconformado com a sua própria incapacidade de ter entendido Deus. E de saber que não é a tua obra agora, a tua obra já foi feita, você está colhendo. Agora você só está plantando para colher à frente. Então não reclama, segue. Então, a dor ela é muito mais psíquica quando estamos encarnados. A biológica, elas são dores mais agudas, mais pontuais, para mudar realmente a tua vida de rota. Se você passa uma vida inteira em negligência usando tabaco, é uma consequência quase sabida por todos, que há uma grande probabilidade percentual de desenvolver um tumor pulmonar ou outros no sistema respiratório. Aí quando vem um tumor, você vai reclamar para quem? Você tem que olhar no espelho e falar: nossa. Aí você olha para o passado e fala: se eu pudesse voltar, eu não fumava o primeiro. Então essa dor, ela é mais aguda. A dor psíquica, ela é mais aguda. E a dor da alma também. A dor da alma é a dor do inconformismo, de acreditarmos que não éramos merecedores de tal interseção do outro. Então nós vamos endireitar. Por isso que eu falo, o agente é o amor. Se você ama, você perdoa. Se você ama, em verdade, se você lapidar em si o amor, de fato, você não vai precisar perdoar ninguém. Consegue entender essa narrativa? Não? Eu vou te contar, mas não conta para ninguém. Sabem por que Deus não precisa nos perdoar? Porque quem precisa perdoar é porque se sentiu ofendido. E Deus não se sente ofendido. Então Ele não tem que perdoar ninguém. Quando nós amamos alguém e alguém faz alguma coisa, e nós amamos de fato, nós não temos a necessidade de perdoar. Quer um exemplo? Se a tua filha, a mais jovem, te fizer uma birra tamanha, os outros podem olhar e achar aquilo muito grave, mas você é mãe e ama ela incondicionalmente, você fala que você não vai precisar perdoar ela porque você não se sentiu ofendido. Para os outros, às vezes, é algo tenebroso, mas para você nem percebeu o tamanho do amor que você tem por ela. Então o perdão só precisa quando tem ofensa, e quando amamos, nós não nos sentimos ofendidos. Quando amamos, alguém nos faz o mal, a gente dá risada porque nem mal entendeu. Aí o outro fala: você é muito tonto, tá vendo, tá te fazendo mal, e você nem reage. Aí ele fala: nossa, será? Você tem razão? Mas aí é mais difícil quando a gente não tem nenhuma relação com a pessoa. E a pessoa te ofende, aí já é mais difícil. Por isso que a gente está aqui. Porque aí não tem como você amar mesmo, né? Você não... Por isso que a gente está na Terra. Porque a gente não aprendeu isso aí. Amar quem a gente não conhece.
A gente tem dificuldade de amar quem a gente ama. A gente ama, deixa o chinelo virado quando faz mal grato. Então, nós temos dificuldade de amar quem a gente ama. Quiçá amar aqueles que a gente nem gosta. Então é esse o aprendizado. E ninguém vai sair daqui até ter aprendido isso. Então o perdão só existe porque tem ofensa. E a ofensa só existe porque tem alguém ofendido. Quando você amar universalmente, a pessoa pode fazer o que quiser com você. Você vai olhar para a pessoa e não vai nem entender. Porque você só consegue ver nela o sentimento de amor. Ah, então você é, digamos, entre aspas, otário? Não. Você simplesmente aprendeu a amar. Aquele que mais é enganado é aquele que engana. Eles não perceberam isso ainda. Aquele espírito, encarnado ou não, que adora enganar os outros, quem está sendo enganado é eles mesmos. Porque na vertente moral, eles estão retraindo. Ao qual o outro, que não liga porque se está sendo enganado, se está tendo tapeado ou não, a vertente moral dele está aumentando. Então há uma lacuna gigantesca espiritualmente entre o espírito enganador e o espírito que é enganado e nada revida. Aqueles espíritos que não revidam e que às vezes se tornam chocosos para vocês encarnados, nossa, a pessoa fala isso para ele, ele não revida. Nossa, é um pamonha. A envergadura moral dele está em ascendência. E aqueles que julgam, que criticam, está em decadência. E aquele que engana e tolhe está mais decadência ainda. Aí se despe do corpo biológico, há uma luz acende sobre aquele que era o enganado, e aquele que era o espertão vai para as trevas. O que era enganado já acha um útero e reencarna. O espertão fica 300 anos no umbral. Aí este aqui, 300 anos à frente, teve 3 vidas. Ele vem. O outro que ficou no umbral, que era o espertão, vem. Ele vai ser espertão ou não? Vai ser espertão do mesmo jeito. Tá, mas aí, falando nisso, então a gente, o certo seria a gente ser mansos, E perdoar. pacíficos. Tá, mas aí, vamos supor assim, quando a gente vê as injustiças, a gente não deve lutar por justiça? O que é justiça? Não, quando a gente vê coisas imorais que acontecem na vida, que a gente vê que outras pessoas estão sendo injustiçadas. Ok? A gente não deve lutar por Vou te isso. dar um exemplo prático. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responda. Você acha injusto a crucificação de Jesus Cristo? De certa forma foi, né? Se você estivesse Se a gente naquele estivesse tempo... naquele tempo, a gente ia estar organizado com aquilo, né? Tentando brigar com as pessoas que estavam... Ok. Se você estivesse naquele tempo, você enfrentaria os soldados para tentar defender Jesus? Ok. Na crucificação, Jesus, ao olhar todos que estavam assistindo, e principalmente os soldados que estavam cerceando e matando-o lentamente, dando-os vinagre ao invés de água, furando o seu corpo com a lança do destino, o que Jesus disse? Perdoar que não sabe o que faz. Porque nem Jesus, no seu alto grau moral, pode e tem o que é certo ou errado. Nem Jesus se colocou nele ao conhecer juiz do que é justo e do que é injusto. E quando ele foi vítima da injustiça, em vez de ele recriminar e punir, ele disse a Deus: Pai, perdoa, eles ainda não sabem o que fazem. Se ele fez isso há 2000 anos, e que éramos primitivos, praticamente, e nós não aprendemos, e devemos ter nele o espelho. Então, o senso de justiça ele é muito íntimo, ele é muito peculiar a cada um, porque o senso de justiça ele está impregnado das tuas inclinações e daquilo que tu almejas para si mesmo. Há um senso de justiça do bem comum? Há sim. Há um senso de justiça do bem comum. Quando a maioria consente em algo que realmente é nefasto, mas mesmo assim não é a maioria. Podemos, neste momento, falarmos sobre política. Deveria ser um consenso, porque isso é uma democracia. Se abrirmos para perguntas, vamos ter um racha, porque não temos a capacidade de discutirmos políticas ainda, nem nesta pátria, nem em nenhuma outra,
com harmonia. Quem está certo? Este flanco ou este flanco? Qual é o senso de justiça? Então, não podemos ter, e nem Jesus os teve. Se Jesus é o nosso mestre e guia, eu guardo nele as mesmas palavras e no mesmo ensinamento. Quando vós estiverem no momento de enxergar e a tua alma arder pelo senso de injustiça, recolha-se em prece e falai: Pai, já são 2000 anos e a gente ainda não sabe o que está fazendo. Porque de fato a gente não sabe. De fato, se soubéssemos, nós não estávamos mais na Terra. Simples assim. Então, o que acontece é merecido. Não se trata de merecimento ou não, e sim de providências, que às vezes está muito mais forte além dos nossos atos. Quero te dar um exemplo agora para terminar a resposta dela. Na justiça divina e nas leis que tangem o plano espiritual, o encarnado só pode intervir na vida de outro encarnado de duas maneiras: o risco iminente de morte ou quando ele estiver embriagado ou drogado. Se um filho estiver embriagado ou drogado, cabe a responsabilidade do pai de fazer a internação, de intervir. Então você pode intervir quando as drogas tomarem conta, porque você tem o seu filho com as drogas e a bebida, ele perdeu a característica primeira do livre-arbítrio. Ele está no torpor químico que vai tirar dele o livre-arbítrio. Então você pode e deve interferir. Um risco eminente de morte, quando a pessoa está em pé para ser lançada de uma ponte, para ser lançada na frente de um carro, você pode e deve correr, abraçar e socorrer. Porque ali ela está dentro da loucura, dentro de uma pseudo-demência, para tirar a sua própria vida. Então você pode interferir. Tirando esses dois asteriscos, nós não podemos, em hipótese nenhuma, interferir no livre-arbítrio do outro. Nem espírito para com encarnados e nem encarnados para com encarnados. E nem encarnados para com os espíritos. É livre-arbítrio. Todas as vezes que nós queremos impor o nosso senso de justiça, isso acontece muito com pais e mães. Ah, você tem que fazer isso porque eu sou sua mãe. Aí ele fala: mas por quê? Só porque você é minha mãe? Não, porque eu vivi mais que você. Mas você viveu em outro tempo, era uma outra cultura. Hoje os jovens são diferentes. Então, nessa imposição maternal ou paternal, só vai dar confusão. Ou você vai gerar um filho submisso ao extremo, ou você vai gerar um revoltado. Então, você aprender a lidar e respeitar o livre-arbítrio é imperioso para o convívio, não apenas familiar, mas com os pares também. Com os pares também. Senso de justiça. Se estiver te incomodando demais, recolha-se dentro de si e fala: Senhor, eles não sabem o que fazem, mas quem sabe, será que sou eu? Não sou, então deixa eu ficar quietinho. Percebe? Não é fácil. Repito, se fosse fácil, nós não estávamos mais aqui. Nós só estamos aqui porque somos teimosos. E nós achamos que o outro está errado. Que as nossas atitudes, que o nosso senso de justiça é o verdadeiro. Então, quando a gente coloca regras para as coisas, a gente também está errando. Quando colocamos regras para as coisas na vertente da disciplina, para termos uma vida com disciplina, você pode, é permitido. Agora, quando você coloca regras estapafúrdias, palavra bonita essa. Quando você coloca regras que vai tolir o livre-arbítrio do outro, você vai ter problemas. Quero um exemplo claro. A mãe e o pai falam assim: ó, você, meu filho, com 16 anos, você só pode chegar até as 10 horas da noite. É uma regra para a disciplina da casa, correto? Para a disciplina da casa, porque a mãe e o pai amam o filho, não quer ver o filho altas madrugadas da noite. Aí, dá 10 horas, você põe um reloginho para despertar, para sentar no sofá e fica lá. Ele vai atrasar. Você está estacionando a sua vida, o seu descanso, por causa de uma regra que você colocou. E quando ele quebrar, você vai voraz para cima dele. E aí vai ter a discórdia. Ao ponto de que, se você tiver com o seu filho ou filha, seja qual for,
uma proximidade, um companheirismo, você sentará com ele, com ela, falará, ide e vá. Só que nas festas que você vai encontrar bebida, drogas, sexo, isso. Vai te fazer feliz? Converse claramente e abertamente com ele. E fala, o caminho é seu. Se eu proibir você de usar bebida, você vai lá e vai falar para os seus amiguinhos, não vou beber porque minha mãe proibiu. Só você quer acreditar nisso. Então, seja amigo e amiga do filho. Ganhe nele a confiança. Porque quando ele for beber, ele não vai ver a mãe falando para ele não beber. Ele vai entender que aquilo lá vai fazer mal a ele. E ele, então, pode decidir se vai ou não. E se ele for chegar embriagado, você chega e conversa. Não é no castigo, não é na punição. Isso nunca deu certo. E não vai dar certo. Enquanto mais rico de conteúdo o Espírito tiver, porque o que acontece com vocês hoje, encarnados, é uma dádiva. Com a internet e a tecnologia da informação como está, ao desencarnarem, vocês terão muito mais bagagem do que a última vida, do que a outra. Então, daqui para frente, os espíritos, ao adentrarem, serão muito mais inteligentes, terão muito mais bagagens de conteúdo e de conhecimento. Assim como vocês que vão sair, levarão muito mais conteúdos e conhecimentos. Isso é uma vertente crescente. A intelectual ela só cresce. E quanto mais rápida a informação, mais oportunidade temos de aprender. Então, será cada vez mais difícil educarmos os filhos, principalmente os de agora, com técnicas do século passado. Assim como ensinar nas escolas de hoje, com técnicas do século passado, espíritos que já viveram aquilo lá mais de 100 vezes e não estão muito preocupados. Então precisa ter novos métodos, novas técnicas e aprender a isso. Mas é muito perigoso o senso de justiça. É preferível não ter. E na dúvida, faça como Jesus. Procure Jesus sempre. Como Jesus faria no senso de justiça? Se no momento mais crucial da jornada biológica dele ele não o fez? Porque ele não se sentia capaz de ser juiz daquela situação? Ele só pediu que perdoasse. Percebe? Porque nem ele se sente confortável em ser juiz de nada. Porque nós temos o livre-arbítrio. Ok? Cuidado com o senso de justiça, porque o senso de justiça é o que mais destrói famílias. Consegue entender essa fala? Sabe por que destrói famílias? O senso de justiça destrói famílias porque a filha ou o filho vai achar que está certo e a mãe e o pai vão achar que está certo. E quem é o juiz? A sociedade? Os outros? A sociedade. A mãe apresenta outros pais e mães. Os filhos apresentam os amigos. Se afinam. Não há um senso de justiça. O senso maior de justiça é faça o bem. Fazendo o bem, o caminho prospera. Cuida da sua vida, cuida das suas coisas, cuida dos seus afazeres. E aí a vida prospera. Pode perguntar. Dando continuidade à pergunta dela, foi bem legal, interessante. É sabido que não existe vítimas, né? Nem certo e errado. Então, esse senso de justiça realmente é muito bem entendo. Mas uma dúvida que eu tenho, você até respondeu um pouco dela, é que quando o irmão, o filho, está ali prestes a tirar a própria vida, né? A gente pode ter filho do inferno, está ali também entorpecido, a gente pode interferir. E no caso de você presenciar ou estar perto de, por exemplo, uma criança sofrendo abuso. Então, existem vítimas, mas também é difícil mesmo essa questão de o que é justo e o que não é, né? Eu sempre, na primeira resposta dela, eu gravei o senso de justiça mental. É aquilo que nós temos, todos nós temos. Porque quando recebemos uma informação, nós reagimos a ela e cada um reage de uma maneira segundo o seu senso de justiça. Correto? Assim que funciona. Cada um tem o seu. Por isso que não podemos crivar quem é maior ou não. Para resolver os casos tratando dos encarnados, Deus permitiu a lei do homem, que ela não tem nada a ver com a lei
divina, nem com a lei espiritual. Quando você está na vida biológica e vislumbra um atentado contra a lei do homem, é de sua responsabilidade como cidadã denunciar, mas não para Deus, para a lei do homem. Então, senso de justiça e justiça. A justiça é do homem. Tudo que é justiça do homem é justiça do homem. O senso de justiça é aquilo que imaginamos o que é. E quando vamos advertir um filho, vamos falar para ele assim: filho, não bebe e dirige, porque se você beber e dirigir e atropelar alguém, a lei do homem virá e te colocará na cadeia. Então você está falando com mãe, num senso de justiça seu, não bebe, não bebe, não bebe, não bebe, usando a lei do homem para mostrar a ele as consequências. Isso é um fato. Ótimo, assim deve ser. Ok? Agora, olha a abordagem diferente. Menino, já falei para você não beber e dirigir. Se beber e dirigir, eu te entrego para a delegacia. Você está já confrontando o seu filho, amedrontando-o. Não deve ser uma abordagem. Aí, este senso de justiça, e a justiça deve ser usado sempre, mas deixe a lei do homem sempre em evidência. E o teu senso de justiça, infelizmente, quando se trata de outro e há discórdia, quando há consenso é ótimo. Quando você senta com seus pares, amigos, e convergem da mesma ideologia, desse senso de justiça, a conversa flui, vocês podem falar sobre tudo, vai ter uma concordância. Quando chega na divergência, que é o problema. E nessa tarefa da vida, a gente encontra mais divergência em quem a gente ama. A gente às vezes encontra convergência nos amigos e a divergência no mesmo teto. E não é por acaso que é assim. É para trazermos a convergência dentro do nosso teto. E a convergência é entrar em silêncio. Podemos mostrar sempre a lei do homem. Olha, a lei do homem, se você fizer isso, 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 você vai ser punido. E eu não quero ter que visitar meu filho na cadeia. Por isso que eu sou a sua mãe e quero que você siga um caminho. Quando você fala para o seu filho não beber e você bebe, você já não tem envergadura moral para falar nada. Já pensaram nisso? Quando falamos assim de intelectual e vertente moral, e você como mãe ou como pai vai exigir que o seu filho não beba e você bebe, a sua envergadura moral está corrompida. Como você pode exigir de alguém ato que você não faz? Então, o senso de justiça já foi por água abaixo. Se você quer, acredita de fato que pode ter o senso de justiça, seja ilibado. Sejam ilibados. Sejam límpidos. Não faça aquilo que pedes. Se faz o que pedes, nem moral você tem. Não voltamos lá para aquela envergadura moral. Isso já desconstrói qualquer senso de justiça. Aí o filho astuto fala: você está falando para fazer o que você faz? Não estou te entendendo. Aí vem a discórdia. Então, queres realmente exigir de alguém alguma coisa? Vamos fazer o que Jesus disse. Hipócritas, consegue enxergar a trave no olho do teu irmão, mas não vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que te cega. Julga-se capaz de tirar o cisco do olho do outro, sem antes resolver aquilo que te cega. Então ide, curai a ti mesmo, tireis o argueiro que te cega, e então, só quando estiver ilibado, límpido, procurai ajudar o cisco no olho do outro. Porque se você está com uma trave, por que tu queres mexer no cisco? É a tal da hipocrisia. Voltamos lá para a vertente moral. Conseguimos mudar? Sim, por exemplo. Por que o exemplo? Quando damos o exemplo, nós não precisamos ficar punindo ninguém, nem cobrando ninguém. Nós damos o exemplo. Então é o exemplo que vai mudar. Percebe? Quando um adolescente chega na fase, começa a sair com os amigos, e dentro da criação dele, com o seu pai e com a sua mãe, todas as festas que foram, nunca teve embriaguez, nunca teve briga, nunca teve nada, ao mergulhar na festa ele vai se sentir envergonhado se fizer algo diferente que os pais mostraram. Agora você vai exigir do filho que durante toda a tua trajetória acompanhou os pais nas baladas, nas festas, e os pais beberam, chegaram embriagados, mas vai querer o que do filho? Você não tem a envergadura moral para exigir nada. É aquela história.
está tentando tirar o cisco e não está vendo a trave que segura. Então podemos sim ter o senso de justiça, mas guardamos para nós, porque a gente não sabe ainda. Ok? Eu sempre digo isso, as pessoas ficam assustadas. Um dia o Douglas me questionou, eu falei a ele assim: por isso que você tem 2 ouvidos e um umbigo. Toma conta do teu umbigo e escuta mais. E é um fato. Ele me perguntou. Por isso que quase ele não me pergunta, vocês sabiam disso? As pessoas falam: Douglas, você pergunta para o Joseph isso. Ele fala: eu não, tenho medo da resposta. São poucas as coisas que ele me indaga. Porque não podemos florear e nem enfeitar. Chegamos e falamos: você está perguntando. Assim como vocês perguntam. Vocês perguntam, eu tenho no direito da sua pergunta a minha resposta. E às vezes não é o que vocês gostariam de escutar. E está tudo certo. Quando nós fazemos atendimentos mais privados com uma ou duas pessoas, o Douglas fala: Jesus, por que querem conversar com você, Joseph? A pessoa vem esperando uma coisa, ela sai daqui toda torta. Ela fala: meu pai, não era isso que eu imaginava? Quando você faz pergunta, nós temos que responder. Doa quem doer. Não pode florear. Você está perguntando para o Espírito vai responder. É lógico que temos uma forma de responder para que não seja agressivo ao teu espírito. Nós identificamos a sensibilidade de cada espírito para encontrar a forma coesa de falar. É diferente de perguntar para o Douglas. Tomem cuidado quando perguntem para o Douglas. Um dia uma trabalhadora da casa veio fazer uma pergunta para o Douglas. E ele falou: você quer realmente a minha opinião? Ela falou: eu gostaria da tua opinião como Douglas. E ele foi claro com ela, falou: olha, há um grande risco de você nunca mais vir no centro. Você quer a minha opinião ou a do Joseph? Ela falou: não, eu quero a do Douglas. Fazem 2 anos que ela não pisa mais aqui. E ele falou: se eu te falar o que eu acho, corre grande risco de você não querer vir mais. Não quer a do Joseph? Ela quis a do Douglas e falou: deve estar lá no WhatsApp aí do áudio. Então, espiritualmente nós temos a percepção da sensibilidade e buscamos a palavra correta, mas não menos dura. Se você perguntar para o Douglas, ele vai ser duro. Ele vai usar o vocábulo dele, vai falar o que ele acha, muitas vezes no senso de justiça dele. Fala: olha, eu acho isso que não deveria, mas ele, se perguntar, ele fala. Não façam isso, já estou rogando. Ajude ele na evolução dele. Não fique perguntando o que ele normalmente fala. Não fique me questionando, auxilie ele na evolução. E está tudo certo. Ok? Então, as palavras são ditas porque tem que ser. E não tem como mistificar e nem criarmos fantasias sobre a verdade. A verdade é uma e segue. E a grande verdade é que a gente está aqui porque a gente errou muito. E a gente está aqui para errar menos. E quando nos unimos e estamos tendo a oportunidade deste diálogo, é para passar a vocês uma forma mais contemporânea, mas tudo em cima daquilo que Cristo já falou. E que eu falo para vocês hoje, a sua alma já escutou milhares de vezes. Nesta vida mesmo, ou em outras. Às vezes é só a forma que é colocada, um pouco mais contemporaneizada, um pouco mais factual a vida de vocês no presente momento. Mas acho que só da gente estar procurando e ouvir de novo. Exato. É interessante porque alguns estudos atrás falavam de São José do Rio Preto, a quantidade de centros espíritas que existiam em Rio Preto. E as pessoas falaram: quantos anjos nascem em Rio Preto para ter tanto centro espírita? E eu disse: não, tem bastante escola porque tem muito repetente. Aqui é a hora extra. O centro espírita é a aula de reforço para os espíritos repetentes. Então a gente repete muito e nasce em Rio Preto. Mas tem uma vantagem. Aqui vocês vêm na aula. Então são aqueles alunos que sabem que repetiram, mas estão se esforçando. A grande maioria não está nem aí. Está perdido e só vem na dor mesmo. Aí ela só vem quando está
em prantos e rangeiros de dentes, mas a grande maioria desta casa vem em dor e perpetua e continua, porque encontra aqui uma resposta, um alívio, um caminho. É isso que temos para passar a vocês. Um caminho ao qual só mostra o caminho a perna de vocês. Em nenhum momento vocês escutaram de nossa parte que nós iríamos caminhar por vocês. Correto? A cada um segundo a tua obra. E não podemos falar o que Jesus não falou. Nós só podemos falar o que Jesus já ensinou. Levanta-te e anda. Reclama da tua cruz não, porque tem cruz mais pesada. Então pega ela e vai. Nós vamos auxiliar vocês? Sempre. Segundo as leis do Pai e a permissão dele. Só Deus. Mais ninguém. Se nós, por mais que queremos socorrer vocês nos momentos difíceis, se Deus falar que é prova e expiação, a gente fica a 1 metro de distância. Mas a gente vai estar ali do lado. Mas não vamos interferir. Porque é o aprendizado de vocês. Sabe, na hora da escola, na hora que tem que fazer a prova final, é a mesma coisa. Nós não podemos ir lá sussurrar as respostas para vocês. Vocês devem fazê-las por si mesmos. E aí a vida flui e continua. Ok? Só para dar um realce naquilo que estudamos hoje, sobre a consciência. Ela é imperiosa. Quando a consciência estiver pesada, buscar imediatamente refletir o porquê. E pela manhã seguinte, buscar a reconciliação. Não postergar isso. Porque a consciência, por deveras, ela pesa de imediato. E se nós usarmos mecanismos psicológicos para suprimir e oprimir a nossa consciência, ela vai ser oprimida. Ela vai ser guardada. Só que ela vai ser guardada num cantinho do coração que não deveria ser. E que quando aquela consciência pesada, em outro motivo, a pessoa falar um A, aquele A seria aquela gota do copo que estava transbordando. O copo estava transbordando porque quando estávamos com a consciência pesada e tínhamos a oportunidade de reconciliação, não fizemos. E aí fora somando. Então a consciência, ela não é algo que acorda e fica. Ela acorda, desperta e te chama atenção. E depois ela adormece. Ela acorda, desperta e depois adormece. É igual o sentimento de querer ajudar as pessoas. Eu queria tanto ajudar as pessoas. É a tua consciência pesada. Aí você fala, não sei como. Aí a vida continua. A consciência apaga. Então quando a consciência pesar, quando deitar o travesseiro, ela começar a te incomodar porque você falou ríspido com alguém, porque você fez algo que você se arrepende, não deixai para depois. Buscar ou na mesma hora pedir perdão ou a reconciliação, ou no dia seguinte, buscar a reconciliação. Porque a consciência, ela acorda, ela clama. Se você não resolve, ela soma. Se você não resolve, ela soma. Se você não resolve, ela soma. Vai chegar um momento que a consciência está tão pesada, que você vai querer fugir da realidade para não enfrentar as consequências. Isso deságua em 2 processos. Ou você vai se tornar frio e calculista, ou você vai se tornar depressivo. Porque você foge da realidade para a depressão, ou você foge da realidade, isso não me importa, e vamos para o mundo e joga para o universo. E aí você passa a se tornar frio. Isso, nenhuma das 2 opções é benéfica. Consciência pesou, deitou no travesseiro e fez aquela dorzinha, não podia ter falado desse jeito com fulano. Vai na hora. Resolva na hora. Porque a consciência acorda e apaga, acorda e apaga. Quando ela acorda, é porque é como se nós estivéssemos tomando um chacoalhão, falando, olha, presta atenção. E você não dá atenção, ela soma. Não deu atenção, ela soma. Fica insustentável depois. A longo prazo, para dormir, só a base de calmante. Calmantes pesados. Porque a consciência já está desse tamanho. E aí você não tem mais paz para repousar o corpo. Tratai todo momento que a consciência pesar, tratai. E repito, são assuntos pífios, são tão pequenos. Às vezes a tua consciência pesa porque você não falou bom dia para alguém.
Quando isso acontecer, fala bom dia, boa tarde, boa noite para a semana, tudo bem? E deixa eu falar. Isso acontece ao contrário também. Se a pessoa te chateou, você chateou demais, aí no outro dia você fica pensando, né? Quero voltar ao normal. Isso chama remorso. Remorso de ficar chateada? Isso a gente pode conversar na outra aula. Pode Mas ser? é quase a mesma coisa, tipo. Sim. Mas aí a consciência pesa, mas no outro dia a gente fica com remorso de não ter se reconciliado. Aí é remorso. Ok? Quando a gente não se reconcilia. Basicamente, você teve a consciência pesada, você não fez nada. E aí o teu espírito está gritando, ei, você não vai fazer nada. Aí você fica remorso. Aí vem os docinhos para fazer, os bolos para cozinhar, para assar, aí vai embora. Aí passa, aí guarda. Não deixar, aproveitar todas as oportunidades para haver a reconciliação. Isso em casal, isso com filhos, isso com qualquer um. Ok? Se alguém olhou feio para você, e você, por que será que está me olhando feio? Vai lá e abraça a pessoa. A pessoa vai ficar sempre enganada. Vocês já fizeram isso? Não fizeram. Faça. Eu já fiz, mas aí depois a pessoa fingiu que não me conhecia. Aí não tem problema seu. Você foi lá, abraçou, você fez o seu papel. É que a pessoa pode ter assustado também. Dependendo da abordagem, a pessoa fala, deixa eu atravessar a rua que é mais simples. Vamos ali fazer a pergunta para encerrar. Essa relação aí, se você comete algo, você fala algo parcial, sua consciência depois pesa e você se arrepende. Mas não tem mais o que fazer, já explodiu, já virou uma bola, não tem pra onde ir. Não tem pra quem falar. Você faz o quê? Bom, quando você repito, o copo só transborda porque ele está cheio. Se o copo estiver raso, ele não vai transbordar. Então, para chegar no ponto de já ter falado e tudo ter transbordado, significa que você guardou. Aquilo foi guardado. Agora o copo transbordou. O que você tem é um copo meio raso. Não deixe transbordar de novo. Porque o que já foi feito, não tendo remediação, não tendo uma forma de remediar, de se arrepender, você cuida para que não aconteça de novo. O que acontece é que a gente enche o copo, derrama, enche o copo, derrama, enche o copo, derrama, enche o copo, derrama. Então o aprendizado está em errar menos e não querer voltar no passado e rever o que já foi feito. Ok? Só para que vocês possam entender um exemplo prático. E o Jader participou desse exemplo prático. O ano passado, dentro de um surto de cólera e ira do Douglas na empresa dele, ele acabou gritando com um funcionário dele. Mas ele não gritou no cantinho. Ele gritou para os 50 funcionários dele escutar. Isso antes do almoço e mandou o cara para a casa dele. Pega as tuas coisas e vai embora. Aí ele foi almoçar. Ele estava almoçando e a gente chegou perto. A hora que ele percebeu que a gente estava perto, ele fez assim, vixe. E não falamos nada. Não abrimos a nossa mente para acionar a dele. Naquele momento, enquanto ele engolia aquela comida, ele já foi se arrependendo. A consciência pesou. O copo tinha transbordado. Ele já tinha feito o ato. Aí ele pegou, ligou para o funcionário e falou, retorna. O funcionário falou, agora não posso. Só 3 horas da tarde. Ele falou, tá bom, pode ser. Fui eu que mandei você para sua casa, né? Então tá tudo certo. Tem paz, não tanto, mas tudo bem. Ele foi para a empresa. Aí lá para as 3 e tantas chegou o funcionário. Ele parou a empresa inteira, chamou todo mundo e remediou perante a todo mundo. Pediu perdão para o funcionário e beijou o rosto dele com sinceridade. Mas para fazer isso, ele teve que primeiro a consciência pesar e ele dar importância. Porque se naquele momento do almoço a consciência não tivesse pesado e ele tivesse permanecido em cólera, nada ia adiantar. Mas quando pesa, você está disposta a fazer o sacrifício? Não é sobre o sacrifício,
mas é o quanto o sacrifício te dói. E vocês não sabem o quanto que doeu fazer este ato. Mas ele fez. E agora não dói mais. Agora ele pensa 2 vezes antes de xingar alguém para todo mundo ver. Ele sabe que vai ter que passar vergonha de novo. Então você vai lapidando-se no processo. Mas o que acontece é aquilo que digo. A consciência pesou, não deixe para depois. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Mas se a pessoa não tivesse perdoado, aí era o problema da pessoa. Exato. E o funcionário está lá até hoje. De vez em quando ele quer enforcar, mas aí ele respira fundo. Falou, pai, me perdoa, senão eu mato. Mas está tudo certo. Até então, estamos com risco de vida 0. Ninguém morrerá. Está tudo certo. Então, quando a consciência pesar, imediatamente haja. Porque se você deixar ela adormecer de novo, você vai adormecer. E você adormece com ela. Aí é outro copo, aí é outro copo, aí é outro copo. Aí as pessoas vão falar, ih, chegou o terremoto. Lá vem. Porque sabe que vai dar problema. Sabe? Então, buscai não transbordar de novo. E se puder ter ações como esta, faça. Mas faça e vai doer. Não pense. Não pense que o Douglas superou tão fácil, não. Doeu. Por isso que eu falo, você faz por amor ou pela dor? Qual que era o amor? Não ter xingado ninguém, não ter ficado bravo com ninguém. Eu quero te matar, mas eu te amo. Eu quero te enforcar, mas eu te amo. Eu te amo mesmo, você tendo feito isso, mas eu te amo. A dor foi. Você pode ser o que você quiser. Ele foi em cólera. A cólera gerou ele a ira. A ira gerou ele essa ação que na envergadura moral não poderia haver. Ele não pode ser uma pessoa aqui no centro e outra pessoa lá fora. Por isso que a consciência pesou imediatamente. Quando você se dispõe a trabalhar na caridade, lembra da sua pergunta semana passada? Quando você está na caridade, a consequência chega rápido? A consciência vem primeiro. Quando você está no trabalho de fazer a caridade, a tua consciência pesa imediatamente. A consciência dele pesou e a gente chegou e falou, me lasquei. Deixa eu ver o que eu faço para remediar isso. Então, trabalhar aqui não pode ser 2 pessoas, não pode ser uma pessoa aqui dentro e outra lá fora. Essa divergência moral é latente. Então, o que traz essa divergência moral? As causas e efeitos instantaneamente e a consciência pesada imediatamente. Então, se você fizer algo, se o Douglas fizer algo agora, imediatamente ele já se arrepende. A consciência pesa. Isto é o bônus da caridade. Quando você faz a caridade, a conta chega rápido. Aí você fala, nossa, isso não é bônus, é ônus. Não, é bônus. Chega rápido, prova e expiação é muito rápida. As consequências são rápidas demais. Porque não pode ser 2 pessoas. Deve ser uma só e trilhar o caminho. Ok? Vamos encerrar então. Já alongamos um pouco demais. Vamos para a prece. Eu vou pedir para que não tenha abraços, porque, como eu disse a vocês, o Douglas exagerou no final de semana dele. E ele está nos sintomas gripais. Não é nada, o próprio organismo dele deve reaver esse problema, mas ele está com dor no corpo, cansaço, etc. Sistema febril. Então, para que não haja nenhum dolo, nem a voz, nem a... Já nos despedimos desde já. Espero que semana que vem ele já esteja recuperado e ele fique quietinho na casa dele, descansando esse final de semana. Para depois não vir reclamando que é o centro que está pesando. Pode apagar as luzes. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não existe acaso. E se o acaso existisse, seria ele uma obra de uma inteligência. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é a essência de Deus Pai, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Nos lançou ao mundo simples e ignorantes, com a única missão de nos tornarmos perfeitos, assim como é a nossa criação. Estamos no caminho, Senhor. Estamos ainda no 2º grau evolutivo, mas certa feita estaremos sentados à tua direita, com Cristo e por Cristo, porque Ele nos conduzirá
a tua morada, e não é este mundo. Tão certo quanto o ar que dá vida aos corpos biológicos é a presença de Jesus no meio de nós. Tão certo quanto o ar que nos dá vida ao corpo biológico foi que Deus nos uniu aqui, na noite de hoje, para sermos um só corpo e um só Espírito. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face durante essa semana, saiba que Deus te preparou um sol que virá pela manhã, afastando a escuridão, porque o breu não existe, é apenas a ausência da luz. E quando Deus assim criou o sol, ordenou Ele a levar a luz até os confins, para fazer tudo claro, como é essa tua criação. Mesmo que as suas lágrimas rolarem, saiba que Deus te quer sorrindo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que Cristo nos ensinara, dá-se por encerrado os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o